né, que são extremamente importantes. Eu acho que todo mundo aqui já teve algum parente, alguma pessoa conhecida, né, que teve ou uma eclâmpsia, ou uma pré-eclâmpsia, ou algum abortamento espontâneo, gravidez ectópica, ou mais raramente alguma neoplasia originada do sítio placentário, né, mais raro. Mas já deve ter ouvido falar alguma vez em mole datiforme, completa, incompleta, ou outras lesões placentárias. O mais comum que a gente pode ver, e a gente já falou, a gravidez ectópica, as gravidezes gemelares também, ou o abortamento, né, que é uma coisa extremamente comum, né? Inclusive, essa é uma coisa benéfica, né, vista como uma coisa benéfica a partir do momento que a gente tem a maior parte dos abortamentos gerados porque a gente tem malformações ou cromossômicas ou alterações genéticas que o corpo, por uma questão de sabedoria mesmo, ele elimina aquele conceito, né, para evitar um ser humano mal formado ou com problemas. Pode passar? Quando a gente estuda a placenta, a gente tem que conhecer o que é que compõe, principalmente, né, o processo gestacional e a placenta em si. Isso aqui para vocês, o que é que vocês imaginam aí que esteja sendo apresentado aí, nessa imagem? Pode falar. Qual é a forma da placenta? A placenta geralmente é um órgão discoide, né, em forma de disco, que ele pode ser ou circular, ou ovalar, ou às vezes contendo uma parte principal e lóbulos acessórios, né? Mas praticamente o estudo da gente na placenta vai compor o corpo da placenta, que é esse disco placentário, constituído pelas vilosidades coriônicas, o cordão, né, umbilical, todo mundo já deve ter conhecido ou visto alguma vez, e a bolsa das águas, né, as membranas que formam a bolsa das águas. Quando a gente fala em placenta, a gente tem esse disco com dois lados, né? Um é voltado para a parte materna, né, direcionada ao útero materno, e a outra chamada face placentária, face fetal, que justamente é voltada para o feto. Nessa face voltada para a mãe, ela tem essas formações, né, mais ou menos regulares, que são os cotiledôneos da placenta, e essa parte aí ela fica aderida ao endométrio decidualizado, né, que é estimulado durante o processo gestacional. Durante o período periparto, né, e pós-parto, depois de expulsar o feto, existe um descolamento, e normalmente a gente tem que ter esse aspecto aqui, eles completos, né, sem áreas de ruptura. Se a gente tiver essa placenta incompleta, com essas ondulações, né, esses cotilédonos rotos, a gente precisa fazer a retirada desse material que fica lá no corpo uterino, sob pena de acontecer o quê? Se fica restos placentários, tanto no abortamento quanto após o parto. Infecção, professor? Infecção, né? Se fica aquele substrato lá proteico, né, dentro da cavidade, principalmente no pós-parto, onde você tem a dilatação, né, do canal cervical, vai ser um sítio propício ali à infecção ascendente de bactérias existentes, né, na vagina. Pode passar o próximo. A outra face é chamada face fetal. A gente vai ter uma superfície coberta pelas membranas placentárias, né, as membranas da bolsa das águas. O aspecto, normalmente, tem que ser esse aspecto acinzentado e translúcido. Vocês vão ver por quê mais adiante.
e ele tem a confluência de vasos que confluência que conflui, né? Vai ter uma organização vascular que conflui para um local específico onde começa a formação do cordão umbilical. Esse cordão umbilical, ele tem uma artéria e duas veias, normalmente, né? Apresenta uma artéria e duas veias, podendo, às vezes, ter só dois vasos, uma artéria e uma veia, e uma geleia, né? Um material chamado geleia de Wharton, que compõe esse cordão umbilical. Vendo esse aspecto aí da transparência que a gente tem nessas membranas, isso é importante porque... Professor? Oi. É duas artérias e uma veia. Duas artérias e... Não é o contrário, não? Tem certeza? Não, é duas artérias e uma veia, porque a veia é onde vem o sangue, na verdade, aqui é o contrário. Então, na veia vai vir o sangue oxigenado, e as duas artérias é o que volta do bebê. Tá bom. Desculpe aí o engano. Pode passar o próximo. Então, a constituição, né, da placenta, junto com a bolsa das águas e com o feto, a gente vai ter as vilosidades coriônicas, né, onde estão os vasos, e a importância de dizer a gente que esse sangue materno, ele normalmente não se mistura com sangue fetal, a não ser naquelas situações especiais onde a gente tem hemorragias ou a gente tem alguma espécie de pressão durante o período periparto, né? E aí a gente pode ter contato desses dois sangues, mas geralmente não se misturam. Existem medicações que elas podem passar, né? São sensíveis a essa barreira, podendo entrar na circulação fetal e, nesses casos, serem teratogênicas. Então, a gente tem algumas medicações que podem entrar na circulação fetal através da placenta, bem como algumas espécies de infecção também podem ser levadas tanto para o líquido amniótico, né, quanto para o feto, podendo assim gerar, inclusive, o óbito fetal intrauterino. Pode passar o próximo. Então, a gente tem um desenho esquemático do que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem a placenta, constituindo esse espaço de interligação, né, entre o feto e a mãe. E uma das importâncias que a gente já falou é a questão da troca que existe entre nutrientes e, principalmente, entre oxigênio. E se houver qualquer efeito que possa danificar essa circulação, a gente vai ter danos ao feto. O cordão umbilical, a gente falou em outra aula aqui, se ele se localizar entre o feto e a abertura do colo uterino, sofrer qualquer tipo de compressão, bem como também se ele sofrer a chamada circular de cordão umbilical, ou seja, se ele envolver a cabeça do bebê, dependendo dos tipos de círculos que ele fizer, né, dependendo de quantas vezes ele passar pelo pescoço do bebê, também pode, durante a expulsão do feto, né, e durante o período de parto, fazer a constricção, né, do pescoço do fetinho e aí também gerar problemas para o feto. Próximo. Aí só uma ilustração, né, do que a gente estava vendo ali, um fetinho em soro fisiológico, a bolsa das águas, o cordão umbilical ali ainda bem delgado, ali, bem transparente, exibindo os vasos do cordão umbilical, e aí o aspecto das vilosidades ali ainda no início de sua formação, onde ele tem a sua implantação lá na cavidade uterina. O próximo.
A gente pode ter patologias onde você tem a diminuição do líquido amniótico, a perda total do líquido amniótico e também o aumento do líquido amniótico. Nesse caso aí, a gente tem um bebezinho onde, por algum motivo, existiu a perda, né, desse líquido amniótico, e aí a gente teve aí a ocorrência da morte fetal, e isso já na fase tardia. Algumas vezes essas perdas, elas são insensíveis pela mulher, principalmente quando essa ruptura é uma ruptura alta, né? Ela não está próxima do colo uterino. E aí a mulher muitas vezes ela sente como se ela estivesse perdendo urina, não identifica que é o líquido amniótico, e aí muitas vezes o líquido fica um índice muito baixo, e aí prejudica a vitalidade fetal. Eu tive um caso pessoal de perda de líquido amniótico, né, de uma ruptura alta de bolsa das águas, que no caso do meu primeiro filho, eu tive que sair aqui nas Carreiras de Porto Velho, porque minha esposa tinha ido a gente tinha mandado ela para Natal, para ter quando a gente chegou aqui no início, né, não tinha muita assistência, não conhecia muita gente, e ela começou a passar alguns sustos com sangramento no primeiro trimestre, teve também contrações no segundo trimestre, e aí a gente preferiu, né, por uma questão de assistência, questão de ficar próximo dos pais, quando era o primeiro ano que a gente estava aqui, mandar ela para Natal. Por sorte, porque a pessoa que estava fazendo o pré-natal dela aqui nunca teve o cuidado de medir a altura do fundo uterino, né? E aí, nessa medição do fundo uterino, quando ela foi fazer uma das últimas consultas de pré-natal, identificou-se uma diminuição, né? Na verdade, tem que ter o aumento, e aí foi identificada uma diminuição de 2 centímetros, e aí veio essa suspeita de ruptura da bolsa das águas, só que uma ruptura alta com eliminação de pouca quantidade de líquido amniótico. Quando foi solicitada uma ultrassonografia, tinha visto que tinha uma diminuição já acentuada dessa quantidade de líquido amniótico, e aí foi indicado imediatamente a realização da cirurgia cesariana. Você imagine, em 2009, aqui, com toda a dificuldade que tinha de voos, principalmente naquela época do pico das usinas que tiveram aqui, quem ainda aqui sabe, era uma dificuldade para a pessoa conseguir voo, e eu tinha que ir, dentro de menos de 12 horas, chegar em Natal, para poder assistir o parto do meu filho, né? Aí consegui, graças a Deus, mas fui com voo para João Pessoa, meu sogro me pegou em João Pessoa, e de lá eu fui para Natal. Nesse período, o parto teria que ser imediato se a criança tivesse sofrimento fetal pela perda do líquido, só que aí foi feita aquela cardiotopografia, né, que fica avaliando o batimento fetal, e aí conseguiu ser no dia seguinte. Mas, assim, são coisas sutis que podem acontecer durante a gravidez, que pode gerar morte fetal e também complicações materno-fetais, né? Existe uma grande repercussão jurídica quando a gente fala em morte principalmente quando a gente tem a morte do bebê e a morte da mãe. Inclusive, assim, é uma das maiores complicações e uma das coisas mais investigadas e condenadas pelo Ministério da Saúde é esse índice alto de óbitos fetais e maternos. Por quê? Porque pelos programas, né, que a gente tem de monitorização da saúde como um todo, o índice de mortalidade fetal e infantil e também materno-fetal, eles são como se fosse um termômetro muito importante para aferir o índice a qualidade da saúde, principalmente da ciência básica, né? Porque mesmo com todo o esforço, se a gente tiver um pré-natal adequado, muitas das complicações que a gente pode ter do processo gestacional, algumas delas são inevitáveis de acontecer. O próprio processo gestacional, ele é extremamente, digamos assim, defeituoso, se a gente falar dessa forma, né? Porque
o índice de abortamento, os previsíveis, acontece a maior parte das vezes, ou abortamentos ou partos prematuros por uma questão que pode ser prevenida, que são as infecções ascendentes, né? As infecções que podem atingir a placenta e o líquido amniótico, eles podem ter dois caminhos principais. Um é a infecção ascendente, que é mais comum, né? Principalmente as mulheres que têm algum tipo de patologia vaginal, né? Com algum tipo de bactéria lá na sua flora vaginal, associada à questão de imunossupressão, podem desenvolver infecções ascendentes e aí ter complicações com morte fetal e parto prematuro. Uma das coisas que faz, que é rotina, principalmente, né, no pré-natal anormal, é o sumário de urina em todas as consultas que a paciente tem. Que a gente sabe que as pacientes com infecção urinária, principalmente nesse primeiro trimestre, têm uma tendência muito alta a abortamento. E, infelizmente, é uma coisa que ainda é, hoje em dia, muito negligenciada, de forma geral, na saúde pública, né? E privada, não de forma particular saúde pública, mas de forma privada também. Então, tanto as coisas evitáveis como não evitáveis dentro do processo gestacional são, muitas vezes, mesmo que guiado de forma correta, passíveis de complicação. Eu ia falar um negócio aqui, perdi o... As infecções virais também, né? Por isso que a gente faz para as pacientes que têm pretensão de engravidar, realizar as vacinações que podem ser realizadas para prevenir as doenças durante a gestação e, principalmente, alguns tipos de infecções virais também podem acometer o sítio placentário e, de forma geral, o processo gestacional gerando os abortamentos, né? Vamos passar. Aí a gente tem uma ilustração, né, do que seria desse lado esquerdo aqui, o endométrio gravídico, né, com um aumento das glândulas associado muitas vezes com a chamada, muitas vezes não, todas as vezes com a reação chamada de reação de Arias-Stella, onde você tem uma desdualização, né, desse endométrio, característico da gravidez e, às vezes, presentes de forma até inesperada em algumas curetagens que são realizadas, né? Como que é o nome, professor? Pode repetir, por favor? Reação de Arias-Stella, que é o endométrio, considerado o endométrio gravídico, né? As alterações endometriais relacionadas à gravidez. E, de forma geral, a gente tem essa desdualização associada a esse aspecto quando a gente tem as infecções, né? Também a gente pode ter a presença nos casos de infecções virais, o infiltrado linfocitário e, nos casos de infecções por bactérias, os infiltrados neutrofílicos nesse sítio placentário. Pode passar o próximo. Isso aí é uma ilustração, né, das velocidades coriônicas no início da gestação. A gente sabe que quando a placenta vai evoluindo do trimestre, ela vai sofrendo modificações. E aí você observa aqui tanto os vasos fetais, né, como os vasos maternos aqui na placenta, essa microcapilarização é que é responsável pela troca, né, entre os vasos, microvasos, né, os capilares maternos e fetais. E aí, a partir do momento que essa placenta vai se tornando mais madura, né, ela vai sendo classificada em graus, né, grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 3 determinando a maturidade fetal ou
a placenta no final da gestação. Em algumas áreas, elas habitualmente podem sofrer alguns infartos, né, dando aquele aspecto de hialinização que a gente tem ali em cima. E nas placentas mais velhas, né, mais próximo do termo, a gente pode ter também a presença de calcificações, tá? Mas em alguns processos patológicos, como que a gente estava falando no início da aula, né, que é a eclâmpsia e pré-eclâmpsia, não sei se vocês já ouviram falar nesses conceitos aqui, quando a gente tem um aumento, né, o sítio placentário ele é muito capaz de, às vezes, produzir isquemia, e aí você tem aumento dos níveis de pressão da paciente, dos níveis tensóricos, né, da pressão arterial, e muitas vezes associado a outras complicações. Esses níveis de pressão arterial, a hipertensão arterial associada com a proteinúria, né, com a eliminação de albumina na urina, e o edema que a paciente tem com essa perda de albumina, ela é chamada a pré-eclâmpsia. Quando esses casos são mais graves, e aí você pode ter alterações neurológicas associadas a esse quadro de aumento da pressão e essas duas outras ocorrências, a gente tem a chamada eclâmpsia. E um caso mais grave, quando a gente tem, além desses 3 itens, associado ao quadro neurológico e também alteração de enzimas hepáticas com risco de hemorragia grave, a gente tem a chamada síndrome de HELP, né, que aí, nesse caso, independente da idade fetal, você tem indicação de cesariana imediata, porque a gente sabe que essas ocorrências, essas doenças, elas estão intimamente relacionadas com a presença da placenta no organismo da mulher. E aí, com a retirada do feto, com a retirada da placenta, a gente consegue, muitas vezes, salvar a vida dessas pacientes. Mas são causas frequentes de emergências, né, obstétricas, e também associada, muitas vezes, com óbito materno. Professor, Pois não? a diferença entre, no caso, a hipertensão e a pré-eclâmpsia seria essa proteinúria, certo? Sim. Por que assim... Inclusive, o edema, ele hoje em dia nem é considerado como um dos, digamos assim, um fator exclusivo da pré-eclâmpsia, porque muitas gestantes, pela compressão da via cava inferior, também desenvolvem edema em membros inferiores. Pois não, Matheus? Por que existe essa proteinúria? Lesão renal, tem lesão da membrana renal, causada principalmente por substâncias que são associadas à presença da eclâmpsia e da pré-eclâmpsia. Causam lesão a chamada lesão em órgão-alvo, lesão renal, e nos casos mais graves também lesão, no caso lesão hepática, né? Alteração das enzimas hepáticas, com risco até de hemorragia por dano aos fatores de coagulação. Ah, entendi. Então, a mesma etiologia da lesão hepática é da lesão renal. Mas só que a lesão hepática, ela só se manifesta nos casos mais avançados, que a gente chama a síndrome de HELP, né? Que você abrevia HELP Hepat Low. Tem uma siglazinha, né, que em inglês, que se refere justamente a quando você tem além dos apresentados anteriormente, a questão da lesão hepática com risco de hemorragia e de morte, né? São os casos mais graves, entendeu? Constituindo realmente uma urgência na área da obstetrícia. Ah, entendi, perfeito. Muito responsável por morte, também por acidente vascular cerebral hemorrágico na gestante, entendeu? E casos graves, né, de descolamento da placenta associado à hemorragia, a gente pode ter nessas apresentações. O mecanismo fisiopatológico exato, ele não é bem esclarecido, mas a gente sabe que o processo de isquemia placentária, que pode ser gerado pelo quadro de hipertensão, está associado principalmente às complicações. Agora, a gênese mesmo do aumento da pressão, gerando a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, ela não tem uma causa bem explicada, mas tem fatores
associados à genética, à hereditariedade. E lembrando que a gente tem dois conceitos também que tem que saber. Tem a chamada hipertensão sobreposta, que é quando você tem um agravamento do quadro de hipertensão nas pacientes gestantes. Essas permanecem hipertensas ou podem se tornar hipertensas após a retirada do concepto. E tem, no caso, essas síndromes de hipertensão associada ao processo gestacional. Então, são coisas diferentes e também de gravidade diferente, né? Passar o próximo. Para fins de classificação, o livro traz para vocês, né, as principais alterações que a gente tem no primeiro trimestre, no segundo trimestre de gestação e no terceiro trimestre da gestação. O abortamento espontâneo é o considerado mais relacionado ao primeiro trimestre de gestação, e como a gente tinha falado, o número de abortamentos, a maior parte das vezes, esses iniciais, né, com poucas semanas, está associada à presença de anomalias genéticas, anomalias cromossomiais, que, na verdade, é como se fosse uma proteção ou um mecanismo natural de defesa do organismo, na tentativa de evitar que essa gestação, digamos assim, ou que esse indivíduo, né, com alguma alteração, venha a completar o processo gestacional. Estima-se, né, que 10 a 15% das gestações elas sofram abortamento espontâneo no início dessa gestação. E se estudos, né, com pacientes em idade fértil, onde você faz a dosagem de beta-HCG, revelam que esse número de abortamentos insensíveis, ou seja, aquele que a paciente nem chegou a detectar a sua gravidez, ela é muito maior do que esse número apresentado aí de 10 a 15%. Um trauma é causa infrequente de abortamento, principalmente nessa questão do primeiro trimestre, porque a gente sabe que no primeiro trimestre a maior parte do feto ele sofre mais diferenciação do que crescimento. Então, o que acontece é que a pelve, né, o arcabouço ósseo da pelve, faz uma relativa proteção ao útero nesse início da gestação. Então, é muito raro você ter o abortamento devido ao trauma no primeiro trimestre. Já quando o útero já sai da pelve, do arcabouço ósseo protetor da pelve, segundo trimestre e no final da gestação, até pela própria exposição do leito placentário, né, a traumas, pode haver o descolamento e a formação de uma hemorragia, né, no sídio placentário, fazendo descolamento prematuro de placenta e aí gerando morte fetal e, consequentemente, abortamento, né? As infecções, como a gente falou, principalmente as infecções ascendentes, né? Ou seja, aquelas infecções que vêm do trato genital feminino e vencem a barreira, né, da proteção fornecida pelo colo uterino e aí contaminam aquele leito placentário, o líquido amniótico e as membranas placentárias, podendo também gerar o abortamento no início dessa gestação. Pode passar o próximo. Microscopicamente, o abortamento espontâneo vai ter alterações de necrose tecidual, infiltrado inflamatório neutrofílico, né? Isso mais representado nas infecções bacterianas, trombos em vasos sanguíneos e áreas de hemorragia recente e antiga dentro da decídua que está necrosada. Vale a pena aí a gente falar também, citar, que uma das
das causas de abortamento, né, causas ou que predispõem ao abortamento, embora não citado aí na literatura, no livro de vocês, são as morbidades que são possíveis de acontecer, principalmente após intervenções ginecológicas, né? Como a gente falou, se a gente tiver pacientes com infecção pelo HPV no colo uterino, e for necessário, no caso de lesão de alto grau, se realizar uma conização ou um procedimento mais profundo, né, nesse colo uterino, a musculatura daquele colo uterino muitas vezes fica incompetente, né, prejudicando a contenção desse feto dentro do corpo uterino, principalmente nos semestres mais à frente, onde você tem um crescimento, né, e aí ele faz a pressão sobre esse colo uterino. Qual seria uma solução para isso? Que é uma coisa que geralmente se faz quando os pacientes têm a chamada incompetência istmo-cervical. Pacientes que já tiveram diversos abortamentos por causa da dilatação do colo uterino. É um procedimento chamada cerclagem. O obstetra ali, o ginecologista, ele vai ali no colo uterino, quando ele detecta que os abortamentos foram gerados por essa incompetência istmo-cervical, né, por várias gestações a paciente perdeu o feto porque dilatou o colo uterino. Eu não sei se vocês sabem, mas tem o conceito de abortamento inevitável. Quando você tem dilatação do colo uterino numa paciente com a gestação, né, ele provavelmente essa gestação vai evoluir inevitavelmente para a perda do bebê. E aí, para isso, né, nessas pacientes que têm essa incompetência istmo-cervical, o ginecologista vai lá e dá uns pontos, fazendo um fechamento, né, desse colo uterino, desse canal cervical, para promover a contenção desse feto dentro do corpo do útero. Aí você pergunta, mas se ele fizer um ponto lá, ele vai isquemiar o colo. Aí, para isso, ele tem o conhecimento da vasculatura, né, da irrigação, e aí esse ponto é feito de forma a preservar essa circulação desse colo uterino. Mas é um procedimento que, assim, hoje em dia a gente vê pouco. Eu acho que o pessoal usa mais essas drogas que evitam a contratilidade uterina, justamente para evitar o avanço desses problemas. Qual o nome desse procedimento, professor? Oi? Qual o nome do procedimento? Cerclagem do colo uterino. Obrigada. Também pela preservação, hoje em dia, no caso da lesão de alto grau, associado àquele conceito microinvasor, você fazer cada vez mais conizações mais econômicas, né? Você tentar tirar só aquela região lá da junção escamocolunar. Antes, as conizações eram feitas, digamos assim, mais agressivas, né? Onde você se aprofundava bastante no canal endocervical, e aí esses casos de incompetência cervical eram mais comuns, né? Pode passar o próximo. Aqui, quando a gente fala em gravidez ectópica, vocês já viram quando a gente falou na questão da gravidez tubária, né? Só para refalar, porque já estava aí descrito na literatura. Teoricamente, o conceito, né, implantação do feto em qualquer lugar diferente da localização habitual, né, que é a cavidade uterina, maior parte delas, né, 90% na tuba uterina, e tem uma relativa importância pela incidência, né, aproximadamente uma cada 150 processos de gravidez, a gente vai ter uma gravidez ectópica. Como a gente já falou anteriormente, falar de novo, uma das principais causas associadas à gravidez ectópica tubária, principalmente, são
aderências, fibroses e até sinéquias, né, que a gente pode ter na mucosa da tuba devido às infecções da tuba uterina, né, a doença inflamatória pélvica, onde você vai desenvolver a salpingite, né, inflamação crônica da tuba, e aí alguns agentes específicos são mais associados, né, clamídia, né, mais associado a ocorrência dessas doenças inflamatórias associado a fibrose e aderências na tuba uterina, facilitando, assim, a ocorrência da gestação ectópica. Outras causas também, como a endometriose, os leumiomas, aderências tubárias pós-cirurgia e também o dispositivo intrauterino também está citado aí como relacionado a um índice maior da gestação ectópica. No abortamento, voltando, lembrando também que os distúrbios de implantação, né, quando você tem problema de implantação do feto na cavidade endometrial, e a gente já havia falado, quando a gente tem principalmente o mioma, né, o leiomioma submucoso, que aí prejudica a implantação desse feto na cavidade endometrial, também predispõe ao abortamento. Próximo. Com menos importância, né, do que os outros, a não ser esse último item, e a gente vai falar por quê. A gente pode ter variações, né, digamos, sem alterações, são variações anatômicas que a gente pode ter na placenta. Falei inicialmente, a placenta ela geralmente tem a forma discoide, né, e pode ser circular, com a implantação do cordão geralmente central ou paracentral, mas também pode, em algumas variações, ser implantado perifericamente nessa placenta. E aí você pode, além do disco principal, você pode ter lobos acessórios, você pode ter uma placenta que é dividida em dois, uma placenta bilobada, uma placenta circunvalada, né, ela mais alta, mais diferente dessa forma discoide. E na questão da implantação, tem uma patologia importante, que é o acretismo placentário, principalmente por estar relacionado na chamada atonia uterina pós-parto. O que é isso? Útero de Cuvelé, atonia uterina pós-parto. O acretismo placentário é quando a gente não tem a implantação das vilosidades placentárias, ela é feita direto na musculatura do corpo uterino. Ou seja, não forma a desdualização que fixa, né, intermedia esses vilos placentários da musculatura uterina. Ela é como se fosse uma invasão dos vilos placentários na musculatura uterina. Por isso que ela chama de placenta acreta. E aí tem outros conceitos, percreto e tal, dependendo da intensidade da penetração desses vilos na musculatura uterina. Como ela não tem a decídua, que geralmente descola após o parto, então esses vilos eles estão entrando diretamente na musculatura placentária. E aí, quando tem o pós-parto, mesmo com a retirada da placenta, a gente tem a presença desse tecido ainda na musculatura uterina. E muitas vezes ele é responsável pela chamada atonia uterina pós-parto. O útero, depois do parto, ele se contrai, né, fica aquele globo, a cúpula uterina palpável aqui na pelve, e ele se contrai para expulsar a placenta e também para conter a hemorragia desse leito sanguíneo que fica ali exposto. Nesses casos aí, o próprio nome já diz, atonia. Então, o útero ele fica atônico, ele fica não contraído de forma adequada. E aí, isso aí pode gerar hemorragia nessas pacientes no pós-parto,
E se tem hemorragia, a gente pode ter o choque hipovolêmico e a morte. Tá? Aí o que é que se faz com essas pacientes? Se ela está sangrando, vai fazer o quê? Vai parar o sangramento. Como é que para o sangramento? A maior parte dessas pacientes, elas têm que ser esterectomizadas. No pós-parto, vai ter que tirar o útero dela para poder a gente ceder, né, conter essa hemorragia. E qual é o grande problema disso? Pacientes primigestas. Uma paciente jovem, primigesta, teve a placenta creta, no pós-parto imediato, ter que fazer a retirada do útero. Aí é que eu ia falar. Uma vez eu participei de um... Não sei se você... É porque hoje em dia é mais elitizado, né? Vocês vão para um hotel, aí tem aquele show, né? Tem os... Como é que chama o encontro de estudante de medicina nacional? Como é o nome? Não. É da farra mesmo. Intermédia, essas coisas aí, né? Que tem aí, né? Pronto. Na minha época, a gente tinha o ERI, que era Encontro Regional dos Estudantes de Medicina, e tinha o ESSEM. O ESSEM era Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, só que não era bem científico, né? É só até apelidado Encontro da Cachaça dos Estudantes de Medicina. Era mais festa mesmo. E ele não era tão elitizado como vocês têm hoje, né? Os intermédios da vida, que o pessoal vai para uma praia, vai para Guarapari, vão todo mundo para um hotel, aí tem show, aí tem não sei o quê, né? E aí a gente foi saiu de uma pessoa no ônibus da Universidade Federal, que ele parou 3 vezes no caminho, quebrou 3 vezes no caminho, saiu de uma pessoa para Maceió, né? Quem tinha melhor condição foi no carrinho, né? Eu nesse tempo não dirigi estrada, deixei meu carrinho em João Pessoa mesmo. E aí a gente foi para Maceió. Aí nesse congresso a gente teve uma apresentação, inclusive um pessoal que estava com a gente da Universidade Federal da Paraíba, que o título era Conduta Inusitada em Atonia Pós-Parto, que foi numa situação justamente de uma paciente que era primigesta, e aí parece, salvo engano, que o feto, o bebê morreu, né, por causa dessa questão, dessa isquemia placentária associada a esse processo todo. Lembrando que a creatina placentária também está relacionada ao aumento da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia, e aí parece que o bebezinho morreu. E aí foi, assim, difícil, porque essa paciente, ela, obviamente, desejava ter outras gestações. E aí o obstetra jogou umas compressas cirúrgicas lá, dentro do útero, e fez a contenção do colo uterino. O corpo estranho não pode passar muito tempo na cavidade uterina, porque ele vai gerar infecção, né? Mas, salvo engano, depois de 24 horas ou 48 horas, algum tempo desse aí, e a paciente usa antibiótico IV, né, internada, ele fez a retirada dessas compressas, fez a curetagem manual, né, retirada do excesso, e aí ele conseguiu preservar esse útero dessa paciente. Então, assim, hoje em dia parece que já, depois, inclusive, desses atos heróicos, né, de alguns obstetras, hoje já está pacificada a possibilidade de você preservar o útero nesses casos. Mas se for pacientes com prole definida, né, já com vários filhos, a opção mesmo, a conduta de escolha é a esterectomia. Próximo. Ela pode tanto sofrer alterações na forma, né? Ser placentas duplas, como a gente falou, circunvaladas, lobos acessórios. Ela pode ter alteração na inserção, como eu disse para vocês, que está ilustrado aqui nesse C. Está vendo que o corpo placentário está entrando aqui na musculatura lisa, né, do útero.
ou pode ter apresentações também anômalas, né? Geralmente a gente tem uma apresentação habitual, né, como a apresentação A, ou na lateral, no fundo do útero. A apresentação D, a gente tem um descolamento, né, de placentário com hemorragia ali destacada. Quem fala o tipo de apresentação que a gente tem na B? A gente já falou uma vez aqui na... Placenta prévia. Quando ela se localiza total ou parcialmente obstruindo na região do istmo, né, o canal endocervical, orifício cervical interno, né? Nesse caso aí, o que é obrigatório a gente fazer? No parto, né? Professor, eu não escutei direito. Vai obstruir total ou parcial o canal o quê? O orifício cervical interno, né? O istmo ali do Sim. corpo uterino, né? Então, ele vai ficar obstruindo ali aquela região. Então, indicação absoluta no parto cesariano. Entendeu? Nesse caso aí, a paciente nunca pode ser submetida ao parto normal, né? Quando o fetinho ali encaixar, o concepto ali, encaixar a cabeça ali, que ele começar a fazer pressão, que o útero começar a contrair, a primeira coisa que ele vai fazer é comprimir ali o cordão umbilical. E aí ele vai se matar, né? Porque vai diminuir a circulação e aí ele vai ter óbito fetal. Além de uma placenta prévia, ela apresentar sangramento durante praticamente toda a gestação, porque vai estar ali na região do orifício. Ele não vai estar ligado ao tecido uterino, e aí ele vai minar sangue muitas vezes pode minar sangue durante toda a gestação. Quando começar a dilatação do colo uterino, ele vai ter um descolamento ali daquela placenta, e aí como não vai expulsar o feto imediatamente, esse descolamento da placenta vai gerar o óbito fetal. Por isso que é importante a gente realizar o pré-natal, né? Todas essas consultas de pré-natal, principalmente a ultrassonografia e aqueles exames, são responsáveis por detectar esse tipo de anormalidade, né? Próximo. A ilustração de um corte macroscópico de um útero mostrando uma placenta prévia e, como vocês podem identificar, a gente vê aqui que parte da face materna, né, placentária, ela está incluída aqui no colo uterino, e aí ela vai minar, vai gerar sangramento durante todo o processo gestacional. E aí, quando começar esse feto aqui a pressionar essa estrutura, a primeira coisa que ele vai fazer é comprimir aqui o cordão umbilical. E aí, se comprime o cordão umbilical, sem circulação para o feto, óbito fetal intrauterino. Tá? Às vezes, a placenta ela não obstrui totalmente o canal endocervical, né? Chamada placenta prévia parcial. Ela se localiza muito próxima ali do istmo e algumas vezes no início da gestação. Por isso a importância da obturação no começo e no final. Né? Ela se localiza, a primeira impressão que a pessoa tem é uma localização da placenta prévia, mas aí quando
o útero vai se desenvolvendo, vai aumentando de volume, vai crescendo o bebê, ela se lateraliza e aí ela desobstrui ali a saída do canal endocervical. E aí, se for o sonho da mulher, né, ter parto normal, aí ela pode até tentar ter o parto normal. Agora, mudando de assunto aqui, que os obstetras não me ouçam, nem o pessoal da medicina preventiva, da saúde pública, né? O pessoal aí que quer fazer parto normal, parto em casa, parto humanizado, parto hidroparto, sei lá, na banheira. Quem é que... As meninas, nenhuma daqui tem filho não, né? Algumas já tem filho não, né? Das três que estão aqui. Já tem filho? Não? Tem não, né? Quem é aí de casa? Esse Tário que Eu tenho. ele é um gozador, né? Sharon, você optou pelo parto normal ou pela cirurgia cesariana? Os dois que eu tive foi cesáreo, professor. Cesariana. Foi opção ou foi necessidade? A primeira, eu acredito que o médico meio que me induziu, mas a segunda eu tive descolamento prévio de placenta. Ah, tá ótimo. O quê? Sim, aí a placentinha, né, que está na área do orifício cervical. Veja só, isso é opinião pessoal minha, tá? Ninguém é obrigado a aceitar, tá bom? Mas o que é que acontece? Minha esposa, quando engravidou, ela disse, eu quero parto normal, o parto normal é lindo. Ai, meu Deus, eu quero fazer o parto normal. Em menos de 5 minutos eu convenci ela a fazer a cesariana. Se você tem uma crise de vesícula, e aí você obstrui o canal lá do ducto cístico, e aí tem aquela dor imensa, mas a pessoa tem obesidade, diabetes, hipertensão, mas tem que ir para um centro cirúrgico e tirar a vesícula naquele momento. Isso é a situação 1. A situação 2 é que você tem cálculo na vesícula, você foi para o consultório de cirurgião ambulatorial, o cirurgião avaliou que precisava fazer a cirurgia, e aí ele marcou um horário, marcou uma data, e aí ele fez lá por vídeo, retirou sua vesículazinha, estava sem inflamação, usou um antibiótico profilático, né, prévio à cirurgia, depois da cirurgia, e tudo se resolveu. Qual é a situação que você acha que é mais fácil ter um agravamento? A situação da vesícula que foi retirada no pronto atendimento, de urgência, né, sem programação, sem o cara fazer um coagulograma, sem o cara estar com a diabetes compensada, a pressão compensada, ou a segunda situação, onde o cara foi para o consultório, fez a consulta, marcou direitinho, estava com os níveis de glicemia normal, estava com os níveis pressão normal, teste de coagulação normal, ou seja, o cara estava todo tranquilinho, todo estudado, o médico estava sem estresse, porque provavelmente ele tinha programado tanta cirurgia para aquele dia e tal. Então, o que é que vocês acham que é mais seguro? A cirurgia eletiva ou a cirurgia de urgência? Eletiva, né? Isso é todo mundo concorda, né? Pronto. Se você comparar o parto normal com a cirurgia cesariana, é você comparar uma cirurgia de urgência com uma cirurgia eletiva. Para mim é isso, né? A cirurgia cesariana, você programa, você faz tudo no horário certo. Além do mais, eu acho, isso, repito, isso é opinião pessoal, não é opinião científica. Por favor, viu? Depois a Conceição vai me demitir. Eu acho. Mas os meus dois, professor, eu cheguei a entrar em trabalho de parto. Só depois que eu entrei em trabalho de parto é que aí fiz a cesárea. Tá. O que é que acontece? Eu já acho, para a própria criancinha, um sofrimento, né? O início da vida, a criancinha passar por aquele aperto todo, né? E nascer daquela forma, assim, no parto normal. Eu já fiz muito parto normal, viu?
no povo aí afora, nos interior aí afora, mas, com toda sinceridade, essa é a minha opinião. Eu nunca indicaria para uma pessoa minha, né, a cirurgia, o parto normal. Sempre. A pessoa, não, parto normal é natural, a deambulação é precoce, a recuperação é precoce. Minha mulher a mulher recebe 6 meses de licença depois do parto, por que ela tem que andar no outro dia? Ela não vai trabalhar com 2 dias? Então, essa é a opinião pessoal, pelo amor de Deus. Estão gravando não, né? Mas eu acho que a vamos maioria continuar. dos médicos são a favor mesmo, professor, da cesárea. Não, São o médico poucos os médicos que é a favor do normal. o médico é porque é safadeza dele também, às vezes, né? Porque ele prefere marcar do que ficar 12 horas acompanhando a dilatação e tal, entendeu? Se você pegar o serviço público, onde pagam produtividade, por exemplo, em alguns hospitais, onde o parto normal, salvo engano, ele remunera 3 vezes o parto cesariano, todo mundo quer fazer parto normal. Então, assim, a indicação, na maioria das vezes, do médico em si é para o conforto dele. Não tem cientificismo também não, viu? É uma opinião, também é uma questão de comodidade para ele, a maior parte das vezes. Entendeu? São raros, inclusive muitas pacientes, elas têm que rodar atrás de um obstetra que faça parto, que acompanhe o trabalho de parto normal. Ou se submeter a, quando ela for ter o filho, ir para um hospital de referência, por exemplo, um hospital que tenha obstetra de plantão, para poder o cara lá, um obstetra que não acompanhou o pré-natal dela, acompanhar o trabalho de parto normal, né? Por exemplo, ela faz o pré-natal com o doutor X, mas ela quer de todo jeito quer parto normal e se interna no hospital da Unimed com o doutor Y, que depois rodou o plantão, passa para o doutor Z, que depois passa para o doutor outro, e aí ela até a hora ela parir ou até ela complicar e entrar na cesariana de todo jeito. Vamos lá? Pode passar o próximo, por favor. Isso aí é a imagem que a gente tem da chamada atonia uterina pós-parto. Tá bom? Então, o que acontece é isso. Depois do parto, normal é o útero se contrair, né? Se ele não se contrai, você pode, inclusive, tentar a ocitocina, né, para aumentar essa vigorosidade dessas contrações. Mas o que acontece é que, às vezes, associado ou não ao acretismo placentário, a gente tem a chamada atonia uterina pós-parto, útero de Couvellet. E aí, como ele não se contrai adequadamente, a musculatura, né, lisa, ela tem a capacidade, quando na contração, de conter as hemorragias que a gente pode ter no pós-parto. Se ele não se contrai, não contém hemorragia, acontece que ele vai sangrar indefinidamente até a paciente entrar em choque hipovolêmico. Professor, isso só ocorre em parto normal? Ocorre em todo tipo de parto, Ah, tá. tanto normal como cesariano, tá? Próximo. A gente recebe muito isso lá, de atonia uterina pós-parto. É uma peça que não tem nem muito o que fazer, mas eu acho que o pessoal tem algumas coisas que o GO, eu não sei se vocês sabem, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém quer fazer mais ginecologia obstetrícia por causa de um número muito grande de processos, né? Como disse a vocês no início, o próprio parto, de forma geral, ele é um processo, digamos assim, cheio de problemas, cheio de defeitos, né? Parto e o processo gestacional. Então, muitas vezes, o insucesso da gravidez, o insucesso do parto, a paciente atribui ao médico. E aí gera um grande número de processos. Da mesma forma, cirurgia plástica. Cirurgia plástica é o outro também que compete com a ginecologia obstetrícia, um número maior de processos. Por quê? Porque a paciente paga uma fortuna, acha que vai sair a Angelina Jolie, né, do consultório lá da cirurgia, e o resultado, muitas vezes, não depende não depende do médico, depende da tendência, inflamação, tendências
a cicatrização, a fibrose, entendeu? Além das limitações, né? Tem mulher que não vai ficar bonita, só se nascer de novo, né? Então, a gente tem os conceitos, né? Acreta, increta, percreta, dependendo da infiltração que essa placenta faz no miométrio, só que aí é de menor importância. O importante é vocês conhecerem o conceito da placenta acreta, né? Do acretino placentário. Então, é quando a gente tem a implantação direta no miométrio por ausência da decídua. É responsável por sangramento pós-parto e em 60% dos casos existe associação com a ocorrência lá da placenta prévia, tá? Próximo. Essa aí é uma placenta prévia, né, que está toda contida praticamente dentro do canal endocervical. Então, só para vocês verem como a gente pode ter uma variação. Você pode ter aquela que fica formando uma tampa ali no canal endocervical, envolvendo totalmente esse canal endocervical, como você pode ter essa implantação aí também, onde ele praticamente se insere em uma das laterais, uma das paredes laterais do corpo uterino, né? Nesse caso aí, em tese, né, ainda poderia, se você estivesse num local de difícil acesso a serviços médicos, tentar a realização, né, do parto normal, parto vaginal. Próximo. Essa é a ilustração histológica, né, quando você tem as vilosidades. No meio, no centro, a gente tem a decídua, né, que é essa proliferação de células eosinofílicas que fica entre as vilosidades e o miométrio. E à direita você tem a musculatura lisa do colo uterino, do corpo colo-uterino, que é o miométrio. Então, isso aí é a apresentação habitual que a gente tem nesses casos. Próximo. Gravidez gemelar. A gravidez, ela pode ter a fecundação de dois óvulos, né, dizigóticos, são gêmeos não idênticos, né? E quando a gente tem a divisão de um ovo, um único ovo fertilizado, que aí na primeira divisão ele gera dois seres, e esses dois seres vão se multiplicando, as chamadas gêmeos homozigóticos, né? Ou gêmeos idênticos. Professor, eu tinha visto que essa parte gemelar é os distúrbios do final da gestação, mas pode entrar como no começo também? Não, gemelar é no começo da gestação, né? Que eu vi lá no Robbins isso. Ah, tá. Tá bom, então. Tá como final da gravidez mesmo, mas acho que tá um pouco confuso. Tá. Mas assim, não tem problema não. Isso aí não importa o tempo da gravidez, não. Tá bom. Ok? Então, vamos lá. Placentas gemelares. Então, a pessoa pode ter uma única placenta, uma única bolsa das águas com dois fetos dentro. Pode ter uma única placenta com duas bolsas das águas, cada uma com seu fetinho. E você pode ter duas placentas e duas bolsas das águas, cada uma com seu respectivo bebê. Então, são as dicoriônicas diamnióticas, monocoriônicas diamnióticas ou monocoriônicas monoamnióticas. Lembrando que todas elas monocoriônicas são responsáveis por gêmeos idênticos, tá? Monozigóticos. Próximo. Alguns termos, só para vocês conhecerem, apesar de serem estranhos, né? São termos estranhos. Quando você tem infecção na placenta, você tem a placentite ou vilite. Quando a gente tem nas membranas fetais corioamnioite. E se você tem infecção também no cordão umbilical, é o chamada funisite, tá? É uma coisa que eu estava falando para vocês e eu esqueci no meio do caminho. A maioria desse material que chega para a gente como patologista, útero de Quevelé ou atonia
atonia uterina pós-parto, placenta, que raramente mando, mas o certo é mandar todas as placentas para a gente avaliar as áreas de isquemia, avaliar a maturação dessa placenta, avaliar a presença ou não de infecção nessa placenta, né, de células inflamatórias. Por quê? Primeiro, se o bebê morre nos primeiros dias pós-parto, né, a maioria das vezes por sepse, né, ou o bebê morre por malformação ou morre por infecção, ou por imaturidade pulmonar, né, o bebezinho quando nasce, nos primeiros dias. E uma coisa que pode proteger o médico de um processo, de uma morte precoce de um recém-nascido, é a presença de uma inflamação, né, de células inflamatórias numa placenta. Então, a regra devia ser mandar a placenta para o patologista, não jogar no lixo. Tá? E não adianta mandar só o disco placentário, é o disco placentário, são as membranas e o cordão umbilical. Porque às vezes você pode ter infecção na membrana e não ter na placenta. Pode ter infecção na placenta e não ter na membrana. Geralmente você tem no cordão umbilical, o negócio está ruim, tem em todo canto. Aí você tem nas membranas, você tem na placenta. Próximo. A gente já falou, né? As infecções, a maior parte delas são infecções ascendentes, ou seja, são através do canal do parto, né? Do vagina, colo uterino, canal endocervical, e aí chega no corpo uterino, infeccionando aí, principalmente por agentes bacterianos, né? Um número menor, elas podem ser infecções por via hematogênica, e aí você tem o micro-organismo rodando aí no sangue, e aí entra através da barreira transplacentária. Próximo. Se vocês lembrarem, né, por isso eu falei para vocês lembrarem daquela primeira imagem que a gente tem lá da face fetal da placenta, e aí a gente observava aquela confluência dos vasos bem delineada. Por quê? Porque a membrana, né, que cobre a placenta, ela era acinzentada e translúcida. Isso aí parece quase um suco de abacate, aí, né, uma vitamina de abacate, parece a membrana da placenta do Hulk. Né? Então, aí é tudo, onde você tem esse material esverdeado, é tudo representado por uma infecção bacteriana. Mesmo aspecto que você tem naquelas coleções abscedidas, né, amarelo esverdeado, a gente vai encontrar aí, quando a gente fizer esses cortes histológicos, a gente vai encontrar grande quantidade de neutrófilos, muitas vezes, inclusive, formando microabscessos. Próximo. Aí a gente tem uma placenta onde você tem uma formação aí do microabscesso. Você pode ver aí no centro esse acúmulo, né, de células inflamatórias. Tá? Se é neutrófilo, a gente chama microabscesso. Né? Se é linfócito, a gente chama de acúmulo de linfóides, ou quando tem o centro germinativo, de folículo linfóide. Tá? Mas o que acomete na maior parte das vezes são as infecções bacterianas associadas a coleções de neutrófilos e ou microabscessos placentários. Próximo. Aí só a ilustração aumentada, então você tem ali a sítio sensício trofoblasto, e aí você consegue identificar nessa ampliação aí a presença de células inflamatórias, tanto mono como polimorfonucleares. Então é uma infecção aguda, né? Já tem se arrastou durante algumas semanas aí, e aí você tem tanto inflamação crônica como inflamação aguda. Então, isso aí é de extrema importância, porque são causas frequentes, né, de trabalho de parto prematuro e também de abortamento, né, e de óbito fetal intrauterino. Daí a importância, né, ou quando o bebê
algumas vezes ele nasce em sofrimento fetal, e aí ele já desenvolve, depois do nascimento, quadro de sepse. Algumas vezes, dependendo do tipo do micro-organismo, ele pode evoluir, depois de alguns dias, para a morte. Próximo. Esse termo aí, toxemia gravídica, esse é um termo mais antigo, né? Antigo, eu acho que nem está no seu livro de vocês. O termo também que usavam, né, o chamado doença hipertensiva específica da gravidez. Hoje em dia você tem mais o termo pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né? E eles são caracterizados, né, pelo aumento dos níveis de pressão, né, hipertensão, proteinúria, né, que é o a perda, né, de proteínas na urina, e edema, né? Essa perda de proteínas também vai gerar edema intersticial. O paciente se apresenta com edema. Esse edema é principalmente nos membros inferiores. Lembrando que o edema não é exclusivo da pré-eclâmpsia. Então, se você tem uma gestante que está com o edema lá nos membros inferiores, não obrigatoriamente ela está com pré-eclâmpsia. Tá? Ela pode formar esse edema por causa da compressão da veia cava inferior, né, pelo volume uterino, entre outros. Quando a gente tem comprometimento neurológico, né, confusão mental, convulsões, são quadros já mais graves, nem sempre, lembrando que nem sempre a gravidade do caso está associada ao nível da pressão arterial, tá? O nível da pressão arterial pode estar mantido e o quadro ser mais grave, desenvolvendo condições neurológicas, como cefaleia, convulsão, distorção da visão, entre outros, né? Quando você tem alterações sistêmicas, né, com comprometimento hepático, associado muitas vezes à coagulação intravascular disseminada, você pode ter aquela chamada síndrome de HELP, né, que é uma urgência obstétrica, independente do grau de maturação placentária fetal, sob risco de morte materna, o parto tem que ser efetuado. Então, mesmo que quando se detecta esse tipo de ocorrência, nem dá tempo, muitas vezes, de você fazer corticoide para tentar maturação fetal. Você sabe que quando você tem uma eclâmpsia instalada e aí você ainda, digamos assim, você ainda não tem alterações em função em marcadores hepáticos, né, na função hepática, você pode tentar usar o corticoide por alguns dias para tentar fazer o amadurecimento pulmonar fetal para poder fazer o parto o mais precoce possível, né? Nesses casos aí, nem isso você tem condição de fazer. Sob risco de vida da mãe, você tem que fazer a cesárea de imediato. O senhor está falando da síndrome de HELP daí, que vai ter que ser imediato? Isso. Tá bom. Imediatamente para a sala de cirurgia. Próximo. Como a gente falou, as causas não estão bem elucidadas, mas a questão de hipertensão pré-existente, histórico, né, a formação, né, de áreas de isquemia placentária que podem estar presentes na placenta normal no último trimestre, a gente tem muito mais áreas de isquemia nessa placenta das pacientes com pré-eclâmpsia. Então, são coisas que podem, né, agravar e predispor aí a evolução para a síndrome de HELP. Próximo. Aí só uma ilustração para vocês verem aí uma área de como é que se apresenta para a gente aí num corte histológico, né? Desculpa, um corte macroscópico, a área de isquemia na placenta. Quando a gente corta a placenta e ela está bem fixada, né? Quando mando em quantidade suficiente de solução de formalina, como a placenta praticamente ela tem muito sangue, né? Então a gente tem esse aspecto aí vermelho acastanhado.
Quando você tem uma área importante de isquemia, você vai ter essas áreas mais pálidas, como se apresenta aí no centro aí desse corte macroscópico de um disco placentário. Então, isso aí é o que você vai ter. E nos casos de, quanto mais grave, né, essas síndromes hipertensivas aí da gestação, mais áreas de isquemia a gente pode achar nessa placenta, até que se torne, inclusive, lesivo, nem viável para o bebezinho. Próximo. Isso aí você nota uma diferença em relação ao outro, né? Onde você tem praticamente toda a placenta ou hemorrágica ou isquêmica, né? Praticamente todo corte que você está vendo aí, ele tem áreas ou de hemorragia, né? Essas áreas mais escuras, ou essas áreas pálidas, né? Representadas por áreas de isquemia. O próximo. E aí, quando você tem isquemia placentária, você tem hialinização, né? Essas áreas claras, sem células, né? O aspecto da isquemia, né? Esse aspecto hialinizado, né? Essas áreas eosinofílicas, né? Sem células viáveis. Esse rosa aqui, ó. Tá vendo? Aqui só tem eosinofilia, né? Só tem a eosina corada com rosa, mas sem células aí nessa região. Próximo. Como tratamento, a gente vai ter aí antihipertensivos, principalmente na pré-eclâmpsia, né? Qual é o antihipertensivo que a gente usa na gestante, sem segurança? Metildopa. Que a gente usa na gestante. Então, quando ela usa vários antihipertensivos, na maior parte das vezes a gente suspende os que ela está usando e entra com metildopa, né? Não. Nesse caso aí, só o antihipertensivo, metildopa 500 mg, até na dose de